Olá, muito bom dia. Eu sou o pastor Jacques Amaral. Você está no canal do Ministério Internacional Yahvé Shammah e essa é a sua escola bíblica dominical. Estamos de volta, é muito bom ter você aqui. E antes de você começar a assistir o nosso vídeo, curta o nosso canal, né? Deixando aqui o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você receber não apenas os vídeos da Escola Bíblica Dominical, mas também os nossos cultos online. Assim você fica sabendo de tudo que está acontecendo aqui no Ministério Internacional Yahvé Shammah. Antes de começarmos, eu queria pedir para você bastante atenção, porque nós estaremos hoje, nós já começamos, né, na semana passada, para dizer a verdade, nós já começamos a ter os nossos cultos em horário único. Então, o culto a partir das 19 horas e 30 minutos. Para a gente se atualizar, né, a respeito da nossa escola bíblica, nós estamos falando sobre o profeta Jeremias. E nós fizemos uma abordagem até o capítulo de número 39. Eu gostaria de repassar com você os pontos mais importantes encontrados no capítulo de número 39. Você vai perceber que o capítulo ele trata exclusivamente de duas linhas de pensamento, de dois eventos muito importantes. O primeiro deles é que o Senhor preparou, né, uma punição para o rei Zedequias, trazendo a extinção da linhagem sucessória real de toda a família do rei Zedequias. Assim diz a palavra: mas o exército dos caldeus o perseguiu. Caldeus aqui, vocês entendem, sabem muito bem que nós estamos falando a respeito da nação babilônica. Nabucodonosor, o exército, um dos maiores exércitos, o maior poderio bélico da época. E alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó, e eles o prenderam e fizeram-no subir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate. E o rei o sentenciou, versículo de número 6. E o rei da Babilônia matou em Ribla os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. Também matou o rei da Babilônia a todos os nobres de Judá. De maneira que a Bíblia vem trazer para nós, nessa manhã, um breve relato daquilo que aconteceu como parte do cumprimento da promessa de Deus de perseguição e extinção de todos os reis que foram considerados perversos, que foram achados, na verdade, perversos, e que foram desobedientes à palavra de Deus. E a palavra traz para nós esse destaque, como o Zedequias ele foi destruído, não apenas ele, mas todos os nobres de Judá àquele tempo do reinado. E ao passo que para Jeremias, Deus trouxe para ele um livramento e também demonstrou que Deus é um Deus de promessa, que cumpre com as suas promessas, com aquilo que ele tem prometido, e aquilo que ele descreveu para Jeremias lá no capítulo 1, que era para ele ir adiante, que Deus ia colocar as palavras na boca dele, que ia fazer dele um profeta e que ele ia anunciar para todos os reinos existentes, não apenas Judá e Israel, mas para todos os reinos. Deus veio a cumprir agora na leitura do capítulo 39, em especial nos versos 11 e 12, trazendo para ele, Jeremias, o livramento prometido. E assim diz a palavra: o rei
deu ordem ao seu capitão, dizendo, Nebuzaradã, né, dizendo para ele, olha, você vai colocar os teus olhos sobre ele, ou seja, você vai guardar o profeta Jeremias e não vai permitir que nenhum mal aconteça a ele, e que ninguém faça mal a ele. Antes, muito pelo contrário, tudo o que o profeta pedir, isso é o que vai ser feito. De acordo com aquilo que o profeta desejasse, essa seria a vontade a ser realizada. E assim Deus realizou. Prometendo para Moisés, aqui através da palavra de Deus, né, em primeiro lugar, está lá no capítulo 39, versos 17 e 18, dizendo assim, ó, a ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens a quem temes, porque certamente te livrarei e não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim. Deus vem ressaltando para Jeremias que aqueles que confiam no Senhor, eles terão o cumprimento da promessa. E Deus estava aqui profetizando, mas também dialogando com Jeremias, trazendo para ele um alento, um descanso diante de toda aquela situação. E Deus revelou para Jeremias, tanto é que o seu copista, assim, anotou, trazendo para ele um descanso, um contentamento nesses termos, dizendo que ele poderia descansar tranquilamente, porque das mãos do rei Nabucodonosor nenhum mal aconteceria, porque Deus ia livrar das mãos do rei Nabucodonosor Jeremias e toda a sua casa. Pois muito bem, e dessa maneira Deus cumpriu a sua promessa com Jeremias, livrando de todo mal. No capítulo de número 40, nós vamos encontrar a narrativa na letra de Jeremias, né, do povo sendo levado ao cativeiro. Vejam bem, desculpe. Ao tempo da invasão de Judá, tanto Jerusalém quanto Judá foram capturados e levados para a Babilônia. Você vai se lembrar que Jerusalém tinha sido capturada primeiro, tinha sido anexado à Síria, né? É um tipo de dominação. Na verdade, o reino de Israel combinou com a Síria de que eles fizessem a proteção para o reino de Jerusalém. O povo assírio acabou entrando para dentro de Jerusalém e ali permaneceram como dominadores da cidade de Jerusalém. E a esse tempo, apenas o reino de Judá, vejam bem, apenas o reino de Judá possuía linhagem sucessória, reis e uma organização monárquica. Jerusalém já tinha sido assimilada pela Assíria. E no capítulo de número 40, no verso 1, nós temos a narrativa que tanto a nação de Jerusalém quanto a nação de Judá foram tomadas e levadas em cativeiro para a Babilônia. O cativeiro, ele se constituiu no cumprimento da promessa de Deus para o povo de Israel, tendo em vista, para o povo de Judá, tendo em vista que essa foi a advertência de Deus ao longo da existência desde os dias de Saul, desde o início, quando começaram a ter reis em Israel, em Judá, desde o início. E ao chegar aqui no profeta Jeremias, ele traz para todos nós a narrativa de que aquilo que Deus havia prometido, ele infelizmente ele foi obrigado a cumprir, porque o povo se mostrou por demasiadamente desobediente, não levando em conta os juízos de Deus, em especial adorando a outros deuses, se curvando diante de outros deuses e fazendo alianças com povos que não tinham a mesma aliança e a mesma promessa trazida pela palavra de Deus. Entretanto, nós podemos ver aqui, perceber que no capítulo 40 também traz a narrativa de proteção e honra para Jeremias. Deus autoriza através do rei Nabucodonosor
que Jeremias escolha aonde ele quisesse ficar, onde ele quisesse permanecer, onde ele quisesse habitar. A esse tempo que ele estava preso, né, no palácio lá do rei Zedequias, e o rei que foi tomado, ele foi capturado porque ele saiu fugido da cidade. E quando o rei domina a cidade, né, domina a nação de Judá, ele determina que o seu capitão ele procurasse, né, localizasse o profeta Jeremias e cumprisse a promessa de Deus, que era de guardar o Jeremias. E aqui o capitão da guarda, ele chega e diz assim para Jeremias: olha, onde você quiser, você vai escolher. Se você quiser ir comigo para a Babilônia, você pode ir. Mas se essa não for a sua vontade, você pode olhar para toda a terra que está diante de ti, Jeremias. E aquilo que parecer bom para você, vai para lá e fica. Deus estava cumprindo, deixando que ele, Jeremias, escolhesse o local aonde ele quisesse habitar. E isso é maravilhoso, porque o nosso Deus é um Deus de cuidado. Prosseguindo, nós temos a história aqui, né? Uma vez que a nação foi tomada e o povo foi levado em cativeiro, parte da população foi autorizada a permanecer na nação de Judá. Essa permanência seria sob a supervisão de um governador instituído pelo rei Nabucodonosor. Nesse caso, foi escolhido Gedalias, filho de Aicão, e a sua descendência, e a sua ascendência, na verdade. Ele foi constituído para governar todas as cidades da nação de Judá. Ocorre que durante o seu governo ele foi traído por Ismael, que, se passando por uma pessoa de bem, ele acabou armando uma cilada para ele, acabou matando Gedalias num ato de traição. E o profeta Jeremias faz aqui o seu relato. Em razão disso, Deus traz para o povo de Jerusalém, para o povo de Judá, a promessa de que ele guardaria aquele povo desde que eles passassem a ser obedientes. E nós vamos ver no relato do profeta, a partir do capítulo de número 42, que os remanescentes de Deus, os remanescentes de Judá, me perdoem, eles comparecem diante do profeta Jeremias e começam a clamar. Mesmo depois daquele ato de traição de Ismael para com Gedalias, o povo se apresenta diante de Jeremias, clamando por misericórdia, porque eles pretendiam viver em paz. E existiam duas situações trazidas para aquele povo. Deus oferece para eles a continuidade no reinado da Babilônia, ou seja, nas cercanias de Judá, ou que eles, de uma maneira mais livre, pudessem descer para o Egito. A ordem de Deus ela é bem específica e bem direta, para que eles permanecessem em Judá e se submetessem ao jugo da Babilônia, de Nabucodonosor. Mas o povo, eles levaram diante de Deus o seu pleito, mas eles não estavam dispostos a obedecer o comando de Deus. E Jeremias traz esse alerta no capítulo 42, no verso 13. Olha, se vocês disserem, não ficaríamos nessa terra, e não obedecendo à voz de Deus, eles seriam castigados. E no mesmo capítulo, Jeremias traz a narrativa de que, tão certo como vive o Senhor, se eles descessem para o Egito, ou seja, para o lugar que eles desejavam ficar, Deus os mataria à espada. E assim aconteceu. Nós podemos observar que a narrativa no capítulo 43, o povo não obedeceu. O povo não obedeceu. Ninguém queria ter compromisso com Deus, porque permanecer no reinado da Babilônia, nas cercanias, nos territórios em que aquele
grande império havia anexado, representava uma vergonha muito grande. Mas Deus estava fazendo isso com o povo para que eles aprendessem a lição. Porque tanto o cativeiro quanto o domínio da Babilônia sobre o povo de Israel e sobre o povo de Judá traz como consequência o cumprimento da promessa de Deus em razão da desobediência daquele povo para com os preceitos de Deus. E nós debatemos aqui exaustivamente a respeito desse assunto. Falamos não uma, mas várias vezes de que justamente a desobediência do povo é que estava trazendo aquelas consequências para a nação. Tanto assim o é que os reis que vieram depois de Davi e depois de Salomão, todos eles, aliás, eu minto, na verdade, a maioria deles foram reis idólatras e que não tinham compromisso com Deus, porque eles não queriam definitivamente um governo que fosse teocrático, ou seja, pautado pelos ensinamentos, pelos profetas, pelas leis que Moisés já trazia em forma de estatutos, em forma de regulamento, em forma de legislação para o povo. Eles queriam viver uma vida de liberdade, aquilo que eles haviam apresentado diante de Samuel. Então, logo eles pediram um rei para Samuel. Na verdade, eles não queriam um rei, eles queriam uma carta, um certificado de que eles teriam a liberdade de fazer aquilo que bem aprovesse a cada um deles. E assim eles quiseram fazer. E Deus traz esse confronto. E Deus traz esse confronto justamente apresentando para eles, como a gente já falou várias vezes aqui também na nossa escola bíblica, apresentando para eles as evidências do que aquele povo era um povo desobediente. A narrativa dos capítulos 44, em especial os versos 4 e 5, demonstram claramente. Vamos ler? E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que eu odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Uma das maiores queixas de Deus é que nos 10 mandamentos, Deus dedica 11 versículos para falar de coisas que ele não abre mão, da adoração única e exclusiva a ele, do curvar a ele, de não erguer estátuas, de não erguer imagens, de não fazer esculturas, de não erguer altares a outros deuses, de não idolatrar ninguém, de não chamar o nome de Deus em vão, de não pronunciar o nome de Deus em vão. E o povo se esmerou em justamente desobedecer, fazendo justamente o contrário daquilo que Deus havia determinado. E assim Deus vem reforçando a sua advertência, isso já em um tempo em que esse povo já tinha sido levado cativo, já tinha sido exposto ao escárnio, à vergonha, ao opróbrio, né, assim que diz a Bíblia, já tinha sido dizimado, não existiam mais exércitos, nem carros e nem cavaleiros, e o povo persistia em não obedecer os comandos de Deus. E assim diz a palavra no verso 11 do capítulo 44. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que ponho o meu rosto contra vós para o mal, e para desarraigar todo o Judá. Eu estou reprisando essa parte porque justamente esses mesmos acontecimentos foram observados quando o povo foi liberto do Egito. É mais ou menos uma reprise da história que nós estamos assistindo aqui. Só que agora o povo de Israel estava num cativeiro, que eles entraram no Egito como convidados, vocês conhecem a história de José, para, em uma situação de escassez e de fome durante um período que foram de 7 anos, eles desceram para o Egito para que pudessem prover a sua subsistência
e também para que trouxesse honra, a honra prometida para José, o filho mais novo de Jacó. Nós sabemos bem da história, conhecemos bem a história. E esse povo permaneceu no Egito, passando por sofrimento, e Deus levantou Moisés como libertador daquele povo, vocês sabem. E agora nós estamos assistindo a história, o povo está presenciando a história do lado contrário. Eles estavam livres e foram levados cativos em razão de uma desobediência que eles procuraram pelas suas próprias mãos, pelas suas próprias escolhas, pelos seus próprios hábitos, pelos seus próprios desejos. E Deus respondeu a essa desobediência, trazendo para eles, além de toda a vergonha, de todo o escárnio, de todo o opróbrio. Vejam bem, as Escrituras trazem que Deus virou contra eles o rosto, né? Desejou o mal para aquele povo, para aquela nação, e desarraigou, ou seja, desbaratou, separou toda uma nação, trazendo vergonha para aquele povo, trazendo uma exposição pública, mostrando que Deus não era um Deus de brincadeira, é um Deus de misericórdia. A misericórdia de Deus, ela é longânima, ela é grande, mas chega uma hora que a justiça de Deus entra em ação, e nesse caso aqui foi justamente o que a gente percebeu, uma resposta de Deus contra toda a maldade. E Deus prossegue na sua advertência para o povo, lembrando-os de que o sinal de Deus seria, olha, as palavras de Deus permaneceriam contra eles. Aqui nós já debatemos por muitos e muitos capítulos de que Jeremias era uma das últimas esperanças de Deus de arrependimento daquele povo. É claro, nós vamos ver que o plano de Deus ele não deixou de ser cumprido em razão do povo ter sido levado para a Babilônia. Muito pelo contrário, ele foi cumprido. E nós temos na Babilônia vários casos, a começar pelo próprio profeta Daniel, que vem trazendo a narrativa de como algumas pessoas foram bem-sucedidas naquele tempo, naquele reinado, e durante aquele período que era um período de provação para toda uma nação. E Deus, vocês vão ver que tem um errinho aí, Deus é soberano em todas as coisas, e assim diz a palavra, Jeremias 45:4. Assim lhe dirás: isso diz o Senhor, eis que o que eu edifiquei eu derrubo, e o que eu plantei eu arranco, isso em toda a terra. Porque Deus ele tem interesse de que todas as nações tenham conhecimento da sua pessoa. Sim, eu estou falando isso para nós que somos brasileiros e estamos culturalmente muito tempo distante dos judeus. Somos um povo completamente diferente dos judeus. Não temos basicamente nenhum dos hábitos que são comuns lá para ele. Tanto é assim que as igrejas, como é o nosso caso, o Ministério Internacional, tenta manter a tradição judaica de algumas festas que eles promovem. Mas nós bem sabemos que nós comemoramos a virada do ano em um período que é completamente diferente do povo judeu, do costume judeu. Nós comemoramos aqui o Natal, o nascimento de Jesus, quando os judeus mesmo, propriamente dita, a religião judaica, ela rejeita essa ideia de que Jesus Cristo é o Salvador. Eles estão aguardando até hoje o Salvador, o Messias. Nós comemoramos festas dos tabernáculos, festas de Pentecostes. Aqui, algumas festas nós tentamos manter a tradição, mas devemos reconhecer que Deus ele faz cumprir. Eu vou até voltar aqui, ó. Ele faz cumprir a palavra dele, que aquilo que ele está dizendo não serve apenas para a nação de Judá, mas serve também para todas as nações da face da terra. E a partir do capítulo 45, na verdade do 46, que 45 só vem reafirmar aquilo que Deus está trazendo, Jeremias começa a profetizar contra as outras nações, aquelas que não foram atingidas pelo poderio militar. E a Bíblia nos deixa aqui bastante claro que o Egito não era do interesse da Babilônia
fazer a invasão e trazê-los cativos, assim como outros, os filisteus, por exemplo, e outras nações que não foram dominadas, porque às vezes não tinha o interesse, era lugar que ia trazer pouca relevância para o reino de Nabucodonosor, para a Babilônia. Isso fica muito claro a partir do momento em que nós temos o conhecimento que lá no Egito, a história nos mostra que eles não recuperaram completamente do episódio que envolveu Moisés e o Êxodo, que é narrado nos 5 primeiros capítulos da Bíblia. Eles não se recuperaram daquilo. E o poderio deles era irrelevante ou era significante. E aqui, a partir desse capítulo 46, Deus começa a trazer juízo sobre as outras nações também. E aí nós vamos ver aqui, ó, Deus mandando Jeremias profetizar contra os gentios. Sim, os gentios são aqueles que são não crentes ou não aliançados com Deus. E ele começa justamente dizendo a respeito do Egito. Está lá no capítulo 46, verso 25. O mesmo ele traz a partir do capítulo 47:1, falando contra os filisteus. A mesma regra segue os moabitas a partir do capítulo 48 e os amonitas a partir do capítulo 49, ok? Assim, no capítulo de número 50, Deus finalmente traz o juízo sobre os caldeus, ou sobre os babilônios, sobre o reinado da Babilônia, sobre todo o povo, não deixando que ninguém ficasse sem receber a repreensão de Deus, em especial porque foi através da mão do rei Nabucodonosor, ou seja, através do reinado da Babilônia, que Deus impetrou um castigo, ou seja, Deus executou o seu juízo, cumpriu a sua promessa. Amém? Então hoje nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o domingo que vem, quando nós vamos fazer o encerramento, o resumo, o encerramento, os pontos mais importantes do livro do profeta Jeremias. Reforçando, hoje nós não teremos o culto pela manhã, mas às 18h30 estaremos esperando você e sua família para que nós venhamos celebrar ao Senhor e participar da ceia. Amém? Fiquem com Deus.